Amém. Vocês podem se assentar. Glórias a Deus. O povo falaram para mim que eu tenho que ter uma linguagem mais jovem, que eu não posso ficar falando meus amados e meus queridos, mas vai ser difícil, hein? Está dentro de mim, né? Porque é o que eu sinto, né? E eu gosto de expressar a verdade, né? Não adianta vocês esperarem eu falar, galera, às vezes até escapa, né? É que nem eu agora eu estou tirando... Eu estou tirando da gaveta aquelas camisetas que eu ganhei, que eu só usava para fazer pintura, para limpar as coisas. Agora eu estou usando tudo, mas tá bom, isso eu consigo, mas ficar, mano, ainda arrastar a língua assim não dá. Pode até sair um mano, cara, mas, gente, não adianta, viu? Na próxima ministração eu quero falar um pouco de identidade, aí eu vou falar um pouco disso, tá? De a gente querer ser igual aos outros para ser aceito. Eu acho que eu já fui aceito por quem quer me aceitar. Agora, eu só tenho que fazer aquilo que eu sei fazer, que é derramar o amor de Deus sobre a igreja. Ainda estou me adaptando, eu confesso, sabe? Estou me adaptando com a forma de adoração, né? Eu ainda, sinceramente, eu não consigo imaginar fogo nos olhos de Jesus, eu não consigo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar isso, né? Eu imagino, sim, um brilho muito grande, lindo, maravilhoso, mas fogo, gente, saindo dos olhos, eu tenho medo, né? Então, quando eu canto isso, eu fico com medo, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, eu confesso, né? Mas eu vou me adaptando aí, porque Deus é misericordioso, e não tanto, né? Eu me adapto um pouco, vocês se adaptam um pouco, e assim a gente vai embora, fazendo a vontade de Deus. Queridos, semana que vem nós estamos aí com com um problema de horário, né? Agora aí, com a mudança aí por causa da pandemia que tem aumentado aí na nossa região e na nossa cidade. Então, nós estamos aí se permanecer desse jeito. Temos orado e crido que a situação aí muito breve vai estar mudando, mas é muito difícil de acreditar que já na próxima semana tenha mudado. E eu, assim, estou começando um trabalho de restauração, da adoração verdadeira a Deus, da alegria de estar na presença de Deus, da comunhão, e eu não queria interromper. Então, eu estive aí conversando um pouco com os líderes aí do EIC, e nós, semana que vem, vamos nos enquadrar. Então, eles vão fazer um culto que eles vão começar às 4, vão até às 5h30, e eu quero, no máximo, às 5:45, começar o culto para acabar um pouquinho antes das 7, que já vai ser um grande milagre, né? Eu conseguir fazer isso com louvor e com a pregação. Mas eu creio que nós vamos tentar, e vamos estar aqui, amados queridos, né? Vamos estar aqui, galera, né? Porque vale a pena a gente buscar ao Senhor, estar na presença de Deus, e eu creio nesse novo tempo, num poder de Deus sendo derramado sobre os jovens. Então estamos aí. Deus, quando eu senti a direção de estar à frente dos jovens, Deus me deu 2 mensagens, né? E eu falei uma semana passada e quero falar outra hoje, só que hoje eu quero ser um pouquinho mais breve. Então, hoje nós já estivemos aqui, uma galera boa aqui reunida durante o dia. Eu estive pela manhã toda, até 1h pouco da tarde, eu fiquei aqui com os adolescentes e os poucos jovens, né? Quase não tinha jovens, mas adolescentes. Nós estivemos aqui junto deles, alguns jovens, e foi muito bom, né? Assistindo lá a conferência lá de Ribeirão Preto, o YesConf, e foi muito boa as ministrações que recebi. À tarde teve mais uma, né? Que foi, na realidade, uma sessão de perguntas e respostas, e agora à noite, então, aquele líder lá do Dunamis, que eu tenho um nome bem complicado, vai ministrar à noite. Então, acredito até que algumas pessoas estavam cansadas, né? Eu não vejo aqui, né? Não vejo, inclusive, os líderes, né, do EIC aqui. Então, eu acredito que o povo ficou um pouco cansado.
de estar aqui todo dia. Mas eu confesso para você que assistindo foi muito bom. E eu, quando vi o João André ministrando, eu sinceramente, né, eu me inspirei a estar aqui, né, porque ele também já está bem coroa, né, gente? E com uma barriga bem mais avantajada do que a minha. Mas é meu amigo, né, já falei com ele por esses dias, já batemos um papo sobre nós estarmos aqui, ele está dando a maior força, né, porque ele tem esperança de chegar lá também. Então, foi muito bom ter falado com ele, ter hoje participado aqui junto com a galera aqui dos adolescentes e alguns jovens do Conf e Yes-Conf. Amém. Vamos lá, a palavra de Deus, porque hoje eu quero orar. Semana passada eu não tive tempo, e para que eu possa orar, eu tenho que pregar no máximo de 30 a 35 minutos, depois dá uns 5 minutos de oração. Então vamos lá, e entregar a oferta também com mais calma, né? Porque semana passada o pessoal estava com tanta pressa que preferiram ir embora do que entregar a oferta, né? Mas vamos ler aí a palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 10, Marcos 10, do 17 ao 22. Não falei para você, Dani, que eu não sabia onde estava? Falei que era o 22, né? Não, acaba aí. Marcos 10, 17 ao 22. Essa história ela é muito conhecida, porque é conhecida, apesar de aqui em Marcos não falar que era um jovem, em Mateus, quando narra a mesma história, fala de um jovem, a história do jovem rico. Aqui o tema é esse, a história ou a passagem do jovem rico, ou o jovem rico. Então vamos ler aí Marcos 10, 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: e pondo-se a caminho, correu para Jesus, ou para ele, um homem, o qual, aqui um jovem, né, diz em Mateus, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde aqui a minha mocidade, mas desde minha meninice. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Bem, aí está o texto, e que o Espírito Santo nos conduza, e que Deus possa nos inspirar para falar a vocês aquilo que Ele quer que eu fale nessa noite. Bem, o tema que eu dei nessa ministração é um jovem que quase encontrou a felicidade. Eu creio que é um tema sugestivo, porque muitos jovens quase estão encontrando, quase, falta muito pouquinho, né, para encontrar. E nós vemos neste texto, este jovem, era um jovem interessado na vida eterna, interessado em saber a vida, em conhecer e em ter, em tomar posse da vida que Deus tinha, ou que Deus tem para todas as pessoas. E eu creio, quando a palavra de Deus fala vida eterna, não está somente falando de uma vida que nós vamos ter, mas está falando de uma vida que nós já entramos nela, porque vocês hão de concordar comigo, né? Se é algo eterno, ele já existe. Então, ou nós entramos nela, ou nós estamos fora dela. E eu creio que quando Jesus disse que teria uma vida, e uma vida em abundância ali em João 10, ele estava falando justamente desta vida
que é a vida eterna, uma vida que existe para sempre. Aquilo que é eterno não tem começo e nem fim, sempre existiu e sempre vai existir. Então, quando fala vida eterna, é uma vida já para hoje que nós entramos e tomamos posse. E eu tenho tanta base para dizer isso, né? O versículo que eu creio ser o mais conhecido da Bíblia, que eu acho que até os mais jovens aqui conhecem, que é João 3,16. Vocês sabem o que está escrito lá? Os adolescentes que estão aqui, sabem o que está escrito em João 3,16? Levanta a mão, quem quer falar? Aí do seu lugar. Quem sabe o que está escrito em João 3,16? Olha, só os meus jovens de antigamente. A Chloe sabe, Chloe? Olha. Oh, Chloe, não vale a Chloe? Fala aí, Chloe, fala bem alto aí. Olha, ela sabe, mas é um aplauso para a Chloe. Glórias a Deus. Esse é o versículo mais importante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem acredita em Jesus, ele tem nele já, ele vive a essa vida que é a vida do Senhor Jesus. Ele não vai ter, ele já tem, já é hoje. Eu vou receber. Não, para quem crê, tenha já viva, já desfrute, já faça parte da história dele a vida eterna. Ali em João, no capítulo 4, na história do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a hora que ele pede água para a mulher nega, depois ele começa a ensinar, ele fala assim: olha, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pediria, você me pediria desta água, e eu te daria uma água que jorraria para a vida eterna. Ou seja, Jesus disse: se você pedisse essa água para mim, hoje você já receberia esta água que vai começar a jorrar e vai jorrar para sempre da sua vida. Sabe, Deus está falando de uma vida abundante. Não é esta vida entristecido, amedrontado, assustado, mas é uma vida abundante que tira toda angústia, todo mal, todo problema depressivo, de depressão, toda doença emocional. Isso tudo é falta de vida em áreas da nossa vida. E o Senhor Jesus, ele promete isso. E aqui, este jovem, ele ouviu falar de Jesus, ele ficou sabendo acerca de Jesus, do que Jesus fazia. Então, ele sabia que Jesus era alguém especial. Então, quando ele vai e se encontra com o Senhor Jesus, e ele pede desta vida e vida eterna. Então, o que Jesus quer que nós desejamos é esta vida para sempre. Não é só uma vida que vai vir depois da morte. Entenda isso. Muitas pessoas hoje não querem nem viver esta vida. Já viu falar quantas pessoas, quantos jovens estão se suicidando? Hoje, eu já disse semana passada, o número de jovens, de crianças, na realidade, jovens, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos, aumentou nos últimos tempos aí, 4, 5 vezes mais o número de suicídios dessa faixa etária. Então, é uma coisa absurda o que tem acontecido com o aproximar dos finais dos tempos, com a volta de Jesus. É isso, as pessoas estão perdendo o desejo de viver. E Jesus vem e quer dar uma vida que você nunca vai morrer, né? Uma vida eterna. Então, nós precisamos, primeiramente,
ter o desejo de receber essa vida, principalmente se nós não temos muito pique para viver. Eu posso estar aí, vou fazer daqui, eu tenho 64, vou fazer daqui 2 meses, menos 2 meses, 65 anos, mas eu garanto para você, eu tenho mais de problema cardíaco, problema na coluna, e eu tenho mais disposição para viver, e até vivo mais do que muitos jovens. Pode ter certeza disso. Eu curto a vida, eu desfruto a vida, eu acho a vida o maior barato, e ainda mais com a vida de Deus, eu tenho alegria, eu tenho entusiasmo, apesar da minha idade de estar aqui. Eu não sou o Caleb, mas eu sou o Vilela. E eu tenho essa vida, e então eu quero viver mais. Mas se você morrer, é porque Jesus vem me buscar, porque aqui também está bom, porque eu estou com Jesus, eu estou com a vida que Deus tem para mim. E este jovem rico, eu acho interessante, né? Um jovem rico, provavelmente ele herdou essa riqueza, disse que ele era um príncipe, né? Então, de família nobre, provavelmente, e ele herdou isso, ele tinha uma herança de uma riqueza, ele tinha muito dinheiro, e ele, então, apesar de ter tanto dinheiro e poder fazer tantas coisas, ele ainda tinha uma carência, ele tinha uma necessidade, a vida dele não era totalmente satisfeita, ele sabia disso, e quando ele olhou para Jesus e se viu cara a cara com Jesus, ele teve uma esperança de receber algo mais do Senhor Jesus, e eu quero dizer, e ele entendia de herança, porque ele deve ter herdado, e ele então pergunta para Jesus: bom mestre, o que vou fazer? O que eu preciso fazer para herdar? Olha que interessante, herdar a vida eterna. Sabe por que é uma herança nossa essa vida? Porque Jesus morreu a nossa morte. Sabe para quê? Para que nós possamos herdar a sua vida, a vida de Jesus, a vida que Ele conquistou para nós, e só tem direito a uma herança, quem obedece aquilo os princípios que está no testamento. Interessante isso, não é? O testamento, e nós temos aqui um testamento antigo e um testamento novo, para que nós possamos observar e falar o que eu preciso. Na época, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, que esse jovem chega para Jesus. Então, Jesus, ele fala do Velho Testamento, ele fala dos 10 mandamentos. A resposta de Jesus foi essa, né? Foi essa que ele perguntou: o que eu preciso fazer para herdar, para receber esta herança? Jesus falou: olha, o testamento está aí, você não conhece porque você não quer. Não é assim, a pessoa deixa o testamento, né? Você já assistiu um filme, e aí todo mundo está de olho na herança do velhinho, né? Todo mundo ficava paparicando, né, o velhinho, né, e ele se fingiu de muito doente, e aí a família começou tudo a rodear ele, né, cunhados, os genros, nora, até filhos, começaram todos, parentes, tudo começou a paparicar, né, e de repente apareceu um, né, não sei se vocês assistiram esse filme, que não estava nem aí. Falou: olha, eu não estou nem aí com o seu dinheiro, eu não quero, nem preciso disso, não é o mais importante para mim, mas amava o velho. E no fim, todo mundo paparica, o velho faz o testamento e diz: ó, toda a minha riqueza vai ficar para esse que não quer nem saber de dinheiro. Então, ele fez um testamento que ele tirou todo mundo do testamento. Por quê? Porque as pessoas não correspondiam. Eu também assisti outro que a pessoa, para ter direito, ela tinha que cumprir com fazer algumas tarefas. Então, eu quero dizer, o que vai determinar a herança que você vai receber é você observar os princípios do testamento que já está escrito, é a palavra de Deus para nós. Não é difícil para quem conhece Jesus. E, sabe, a gente vê que esse jovem, ele praticava, lógico, algumas coisas, mas ele esteve ali, tão perto de Jesus, ele esteve com Jesus, ele encontrou-se com Jesus. Porém, apesar de estar tão perto de Jesus, que nós cremos que é a própria felicidade,
é aquele que tem alegria, aquele que tem a felicidade. Ele encontrou com Jesus, mas está escrito aí. Ele retirou-se como da presença de Jesus? Quem é que observou na leitura? Quando Jesus fala, olha, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e siga-me. Como é que ele saiu da presença de Jesus? Quem sabe? Retirou-se triste da presença de Jesus, porque era algo que ele não conseguia fazer, ele não conseguia entregar isso. Então, por que isso aconteceu? Por que ele retirou-se triste? Esteve tão perto e não conseguiu. Ele quase conseguiu. Sabe, amados, quase conseguir. Às vezes, se eu falar, mas quem quase consegue, pode ter empatado, né? Isso aí só acontece em competições. Só em tudo que tem competição pode acontecer o empate. Mas na vida não é assim. Tudo que é quase, aquele que é quase crente é incrédulo. Aquele que quase vive, o que acontece com ele? Morre. Aquele que quase vai para o céu, vai para onde? Para o inferno. Aquele que quase é feliz, o que ele é? Infeliz. É lógico. Então, não existe isso. E esse homem, ele estava tão perto, esse jovem estava tão perto, e quase conseguiu. Sabe que teve já muita gente na mesma situação que vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, gostando da palavra de Deus, perto de Jesus, que quase foi feliz na presença de Jesus, mas não foi. Saiu. E eu pergunto, por que isso aconteceu com esse jovem e acontece com muitos, de estar na presença tão próximo da felicidade, tão próximo de Jesus e não conseguir ser feliz? Eu creio, respondendo já a pergunta que eu fiz, eu mesmo fiz e eu mesmo respondo. Porque ele não conhecia Jesus como um bom Deus, como um bom Senhor. Eu gosto de ver Davi, porque Davi usava isso. Deus é bom o tempo todo, Deus é muito bom, o Senhor é bom. Qual que é a diferença? Ele conhecia um bom mestre, porque ele sabia que Jesus era um bom mestre, porque ele sabia dos ensinos de Jesus, e ele sabia que Jesus era bom, porque ele já sabia que Jesus tinha curado enfermos, Jesus tinha curado vários tipos de enfermidade, e ele sabia então que Jesus era bom, e que ele ensinava, então sabia que Jesus era um bom mestre. Então ele diz, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, como um bom mestre, né, responde, por que me chamas bom? Por quê? Só tem um que é bom, e é Deus. Jesus, ele quer ser conhecido como Deus e como Senhor. Sabe por quê? Porque o mestre, ele apenas instrui alguma coisa que ele crê, acredita ser o certo, mas o Senhor, o Deus, ele fala o que é, você não tem uma segunda opção. E quando Deus, ele ordena para qualquer coisa, quando o Senhor ordena qualquer coisa, se ele falar com o bem, se ele falar para o bem, o mal sai. Se ele, amados, ele decretar o bem, o mal sai. Qualquer coisa de bem que Deus, que Jesus falava, o mal batia em retirada. Qualquer coisa que ele falava contra o mal, o bem entrava. Não foi isso? Deus, por exemplo, quando colocou a terra, era um caos, era senhor de vazia, não tinha ordem, era tudo desordenado, tudo bagunçado, parecendo o quarto de alguns. E porque precisa Deus chegar e só havia trevas lá, né? E Deus diz o quê?
haja luz. E o que aconteceu? Houve luz, mas para haver luz, o que aconteceu? As trevas, deu no pé. E é assim, Deus, Ele é assim. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, ele repreende o mal. Ele chega para a sogra de Pedro, por exemplo, que estava com febre, e fala: febre, sai agora. O que acontece? A doença sai, e imediatamente entra a cura, entra a saúde naquela mulher. E é assim, se você quer andar nas trevas, se você quer andar nas trevas e na luz, é impossível, porque quando a luz entra, as trevas saem, não existe mais. Então, quando Deus manda algo, queridos, aquilo tem que sair da nossa vida. Se você tem vida dupla, quando Deus ordena algo e você fala, é isso. E essa é a dificuldade. Sabe por quê, amados? Porque Deus pode mandar em todo o universo, na nossa vida, quando nós permitimos. Porém, nós temos uma coisa que chama liberdade de decisão, liberdade de escolha, livre-arbítrio. Então Deus, Ele fala para nós o que Ele quer, e nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que tirar da nossa vida muitas coisas para que entre, muitas coisas que estão nos destruindo, muitas coisas que estão fazendo mal. Nós temos que arrancar da nossa vida. Sabe, jovens, saber um conjunto de regras não muda a nossa vida. Aí eu vou fazer pensamento positivo, eu vou fazer. Você não vai conseguir, não adianta. E quando você não... É bom pensamento positivo, e o pastor Eduardo falou aqui, acho que semana passada, mas não adianta, não é isso que funciona. Você, não adianta falar, eu vou passar por esse pilar, eu vou passar, pum. Não, tem que ir correndo para passar. Não vai. Não, agora acredito. Não vai. Não é isso. Sabe? É diferente. Então, nós precisamos entender o que Deus, Ele quer de nós. Então, nós precisamos, não adianta conhecer um monte de técnica, de estratégia, e nem um monte de regras para cumprir. Sabe o que falta? Paixão. Sabe o que falta? Conhecer o amor de Deus. E, sabe, não é uma religião. Tem muita gente que está dentro da igreja aqui e só tem religião. Aí eu vou lá porque eu preciso, né? É bom. Trate de conhecer a Jesus como um bom Deus, porque quando Ele pedir algo para você, e Ele certamente nessa noite está pedindo para você entregar algo, você não vai ter dificuldades nenhuma de entregar, porque você sabe que Ele é Deus, que Ele é Senhor, não só da nossa vida, mas de todo o universo. Ele é Deus, e que se Ele pedir algo, é porque Ele tem algo muito maior e muito melhor para nos dar, e nós temos dificuldades de entender isso. Então, não é uma religião. E interessante, que quando Jesus, Ele responde, principalmente aqui em Marcos e em Lucas, que tem o mesmo texto, Ele não fala os dois principais mandamentos, e que era justamente o problema daquele jovem. Ele não fala, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus sentimentos, e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Jesus já deu uma ordem, Jesus já falou a prática desses dois mandamentos. Jesus falou, olha, então pega tudo que você tem, vende tudo e distribui aos pobres. O que é isso? Ame aos pobres como a você mesmo. E para obedecer, ame a Deus acima da sua riqueza, acima dos seus filhos, acima dos seus problemas, acima de tudo. Nós precisamos desenvolver esse amor a Deus. E a igreja, o corpo de Cristo, Ele nos possibilita isso.
Porque Deus, Ele diz lá em 1 de João, se você, no capítulo 4, se você não ama a teu irmão a quem você vê, como é que você diz que você ama a Deus, que você não vê? Então, é aqui que nós aprendemos a amar, é aqui que nós aprendemos a perdoar, é aqui que nós aprendemos o que é ser uma pessoa de Deus. É olhando para esse mascarado que está do seu lado aí, essa mascarada aí. É olhando para essa pessoa. E que bom que todos vocês estão de máscara. Então, esse homem, na realidade, quando a gente vê que ele não conseguiu obedecer Jesus, e a palavra fala por quê? Porque ele possuía muitas riquezas. Sabe o que aconteceu? Deixa eu falar. A cabeça desse homem foi feita pelo dinheiro. O coração dele foi roubado por coisas. E sabe que dinheiro, coisas e pessoas roubam o nosso coração? E é quando Deus pediu, por exemplo, para Abraão entregar o seu filho, para sacrificar o seu filho, porque ele tinha planos para Abraão, e Abraão, ele seria em Isaac o pai da fé. Então todo mundo que tem fé se espelharia em Abraão, e Abraão não poderia colocar aquele filho dele com sua esposa, o único filho que veio na velhice. Imagine, um pai velho, uma mãe velha, sempre querendo ter um filho, e de repente a coroa engravida. Imagino, esperando, desanimava, Deus animava, desanimava, e passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e o velhinho avançando, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, e a velhinha acompanhando, 50, 60, 70, e de repente, com quase 100 anos, a mulher começa, com vontade de comer tijolo, vontade de comer um monte de coisa, faz o marido sair correndo à noite. Minha mulher, quando ficou grávida, ela queria comer pastel de camarão. Falei, meu Deus, lá na praia, meus filhos nasceram com cara de camarão por causa disso, porque eu não dei o pastel de camarão. Tem hora para comer pastel de camarão, gente. Mas a mulher grávida, aí, Sara, velhinha coroa, fala para Abraão, eu estou grávida. Gente, imagina a alegria, né? Se uma mulher de 40 e poucos anos, quando fica grávida, o pai, eu já vi pai com 60 e poucos anos, gente, parece bobo. Já com 30 e pouco já fica, com 20 e pouco já fica. Imagina a pessoa que nunca teve filho, e ele, quando tem lá os seus 60 anos de idade, a mulher fica grávida. Imagina, né? Quando nasceu aquele menino, aquele moleque, ele não sabia o que fazia, e Sara não sabia. Aí Deus falou, você tem que me amar acima de todas as coisas, até desse seu filho. Se você não está disposto a entregar o seu filho, o seu único filho, o filho da velhice, então você não vai servir para estar dentro dos meus planos. Por isso que lá vai Abraão para entregar Isaac como sacrifício. Mas vocês conhecem a história. Deus não deixou ele sacrificar o menino, porque Deus não queria isso. Sabe o que Deus queria de Abraão? Aquilo que Ele quer de mim e de você. Ele queria o coração. Ele quer o coração. Ele quer que você o coloque acima de todas as coisas. Sabe, gente, o dinheiro tem feito a cabeça das pessoas. As pessoas hoje escolhem a profissão que ela ganha mais dinheiro. Hoje eu vi a palestra à tarde, e o pastor lá do Nambis, ele disse, né, para os jovens lá que entrevistavam, olha esse curso que eu fiz, faça essa especialização, se você fez faculdade, faz essa pós-graduação desse curso, você não vai ganhar muito dinheiro.
Ele falou isso. E não é uma área que você vai ganhar dinheiro, mas você vai se realizar como pessoa de Deus. E sabe que nós precisamos ter isso no coração. Não que vocês não devam procurar. A pastora Adria pregou no domingo passado, né, eu creio que foi passado, acerca de finanças, falando: Deus não tem problema nenhum em deixar você rico, mas o problema é você colocar o coração nessas coisas e estar com a cabeça feita pelo dinheiro. Esse jovem, o problema dele é que a cabeça foi feita pelo dinheiro, o coração dele foi roubado pelo dinheiro. Amados, não faça isso. Eu admirava muito o jeito de uma criança, não que eu não admiro, mas o lixeiro, não sei, agora os nossos lixeiros lá, não sei se é em todo lugar, mas os nossos lixeiros parece que deram um tempo, né? Mas os nossos lixeiros, poxa, até eu saía na rua para ver os lixeiros. O lixeiro, quando estava passando, era aquele... E todo mundo gritava e fazia aquela festa, né? Aí o que acontece? Era uma alegria. A gente ficava quase que na porta para bater palma para eles, gente, que eram atores, além de correr como ninguém, aquela alegria. Agora deu uma acalmada, né? Só dá um gritinho de vez em quando. Acho que mandaram eles acalmaram, porque tinha que pagar, além do salário de lixeiro, ainda tinha que pagar o salário de ator, né? Porque era muito engraçado. E as crianças começaram a querer ser lixeiro. É verdade, eu vi na internet várias crianças, sabe, querendo lixeiro, sabe, criança que fez o pai comprar o uniforme de lixeiro. O lixeiro teve que parar, ir lá, cumprimentar, tirar foto do aniversário daquilo. Não sei se vocês viram isso na internet. E eu conheci uma criança assim: o que você quer ser? Eu quero ser lixeiro. Por quê? Pelo motivo justo, pela alegria desse trabalho, pelo prazer que eles têm nesse trabalho. Aí vai passando o tempo, um dia passaram-se os anos, essa pessoa falou, essa criança falou, né, já grandinha, falou: eu quero ser igual Neymar. Eu falei: que legal, Neymar joga bola, eu amo jogar bola, queria ser jogador de futebol para jogar bola. Então eu perguntei: você quer por quê? Ele falou: você já viu quanto de dinheiro que ele ganha? Eu vou poder viajar o mundo todo, eu vou poder... Você está vendo como as pessoas, elas são deturpadas, as escolhas dela, quem define é o dinheiro, não é a alegria, não é o prazer. Esse é o mundo que nós vivemos. Sabe, amados, a gente se equivoca. Eu lembrava-me do testemunho do pastor Giovanni. Ele falou: quando eu era novo, eu era jovem, o que eu mais queria na minha vida era ser sargento. Eu sonhava em ser sargento, era a minha profissão preferida. E eu fui, e eu batalhei, e eu estudei, e eu me tornei um sargento. E quando as pessoas falavam: sargento Giovanni Doyle, né? Sargento Doyle. Diz que ficava todo cheio, até estufava o peito assim, ó, né? Todo feliz, né? Mas um dia ele descobriu que não era isso. Ele descobriu que a alegria maior dele não era ser chamado de sargento, mas é estar servindo a Deus. E agora é o momento mais feliz da vida dele. Sabe, eu vi a história do pastor Eduardo, da pastora Ada. O pastor Eduardo, ele queria, quando ele viu o serviço, ele queria ser um engenheiro. E ele batalhou, e ele se formou engenheiro, e ficou feliz de ser um engenheiro. E segundo a Adria, o melhor engenheiro do mundo. Ele queria ser das galáxias, né? Mas o melhor engenheiro do mundo. Um pouquinho de exagero, como diz ele, né? Mas ele se tornou, e ele era feliz. Mas um dia, Deus falou ao coração dele, e ele falou, e no momento, deixa eu falar, no momento de maior sucesso profissional dele, onde ele recebeu uma oferta, que até eu, como pastor e conselheiro dele, balancei. Eu falei: trabalha 1 ano, ajunta esse dinheiro, se você não quiser dar para mim, 500 mil. E aí ele falou: pastor, dinheiro não faz a minha cabeça. Eu sei, mas em 1 ano aqui você não vai ganhar 25 mil. Tá bom, tá bom. Sabe, amados, eu queria ser um empresário.
Eu sonhava em ter a minha fazenda, o rei do gado. Eu sonhava em ter minha fazenda, ser crente, mas ter minha fazenda, levar a igreja para lá. Vamos lá para minha fazenda, galera! E mandava um helicóptero para buscar vocês. Era o meu sonho. E aí um dia me tornei um empresário, pelo menos um microempresário, mas já tinha conseguido construir a minha casa num condomínio lá em Vinhedo. Estava terminando a minha casa, quando algo mais forte do que eu falou ao meu coração. Um chamado, não pelo dinheiro, mas um chamado para transmitir esta paz que encheu o meu coração. Eu quero dizer, dê o melhor de vocês nos estudos, sim, mas eu quero dizer que hoje eu não sou empresário, mas eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu sou um pastor. Eu tenho uma alegria tão grande. Eu não tenho tanto dinheiro. Eu não tenho dinheiro no banco. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Mas, amados, eu já viajei boa parte do mundo. Eu não precisei de tanto dinheiro. Eu só preciso das milhas e dos irmãos que me recebem lá no exterior. E vou viajar. Era para ter viajado, a pandemia me atrapalhou, mas agora eu transferi para janeiro do ano que vem e eu estarei indo para as Europa. Sabe, amados? Amados. Eu não quero falar amados, mas eu amo vocês. Mas hoje eu encontrei isso, eu entreguei tudo a Deus. E agora eu quero encerrar, porque eu tenho pouco tempo. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela diz de uma igreja lá do Apocalipse, a igreja de Éfeso: vocês deixaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Eu amava, eu acredito que sim também. Mas o primeiro amor é o amor número 1 da nossa vida. Por isso que eu fiz parar uma música aqui. Sabe por quê? Porque eu amo muitas coisas. Eu amo de paixão a minha família. Está ali a minha neta amada, que está brava comigo. Ai, mas eu te amo. Sabe, eu amo os meus filhos, a minha esposa, eu amo a igreja, o meu rebanho, eu amo, a ponto de dar a vida pelas pessoas. Não é falsidade, não é querer encher a igreja, mas eu amo. Às vezes, se eu pudesse entrar na mente de alguém, no coração, e colocar esse amor assim, eu amo, sabe? Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está acima de tudo isso. Se Deus pedir a igreja, se Ele me pedir, eu tiver convicção, eu posso até chorar, mas eu entrego. Se Ele pedir a minha família, eu entrego. Amados, eu faço tudo pela minha família, mas eu não me arrependo nem um pouco por aquilo que eu fiz por Deus e pela obra dEle. Eu já estive muito ruim, quase morrendo, mas eu tinha uma alegria no meu coração, apesar de não querer morrer. E não vou morrer tão cedo, viu? Mas eu tinha uma alegria tão grande, porque eu estaria com Jesus lá no céu. Ele me faz feliz e me completa com minha família, com vocês. Vocês me completam, mas é tudo de Deus e é tudo para Deus. Então eu não concordo com aquela música que diz: o teu amor fez queimar todos os outros amores. Queimar é virar cinza, não significa mais nada. Não, eu amo e muito vocês. Eu amo minha família. Eu amo tantas coisas que eu faço nessa vida. Mas Deus está acima e em primeiro lugar. E o que Ele pedir, eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor. E eu quero que o grupo já esteja aqui. E eu quero dizer para vocês, amado, Deus está tão perto de você. Jesus está aqui nesta noite falando com vocês.
Sabe, aquele jovem esteve tão perto de Jesus, da presença de Jesus, mas tão longe da vontade dele. Uma coisa te falta, e às vezes essa coisa é tudo, é colocar a Deus acima de todas as coisas. E as pessoas que precisam dos dons que você tem, Deus acima de tudo, e as pessoas que precisam dos dons que você tem, sendo abençoadas por você. É isso que Jesus queria. E eu quero dizer, esse homem quase encontrou a Jesus. Ele esteve tão perto de Jesus, mas tão longe da vontade. Sabe, queridos, esse jovem, ele sabia que Jesus tinha algo mais para dar, mas ele queria só isso. Ele não tinha disposição de entregar as coisas que ele tinha, algumas coisas que ele possuía. Muitas vezes nós não temos essa disposição, por isso não encontramos a felicidade plena que é Jesus. Jesus, Ele quer suprir. Jesus quer tirar toda tristeza, toda angústia. Jesus, queridos, quer te curar, te restaurar, mas é preciso confiar nele, porque se você entregar, Ele vai te encher do poder dEle, Ele vai te encher da presença dEle. Como eu me alegro quando Deus me enche do seu Espírito. E para você ser cheio, muitas vezes falta uma entrega. Você está aqui na presença de Jesus. Como você sairá daqui? Você sairá mais feliz, mais alegre do que você chegou aqui na presença dEle, ou você sairá da mesma maneira, ou triste. Vocês podem falar, mas o que eu vou entregar? Às vezes é um pecado, às vezes é um vício, às vezes é a prostituição, às vezes é a sua rebeldia, são as suas justificativas, as suas desculpas que diz que você está certo, por isso que você agiu daquele jeito, que a pessoa é culpada. Eu aprendi a entregar tudo isso no altar do Senhor, desde que eu conheci este amor, e eu fiz de Jesus o meu primeiro amor. Eu descobri que a vida das pessoas são muito mais importantes do que a minha boa justificativa, do que minhas feridas, as minhas ofensas. Eu aprendi a perdoar de coração. Eu aprendi a amar e pedir perdão de coração para as pessoas, porque eu olho para esse Jesus. Às vezes é uma coisa tão simples. Esses dias conversei com uma jovem que o casamento dela acabou. E eu falei, mas o que? Por que você não conseguiu? Eu não era importante. Meu marido não largava o videogame por nada. Eu pedia para ele, eu pedia. Estamos tentando ajudar. Quantos casamentos acabam por causa do celular, um joguinho de celular. Quantas famílias são destruídas, quantos filhos se tornam rebeldes por causa de um celular, por causa de um jogo, um videogame, uma brincadeira. Queridos, entrega hoje para o Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Você está disposto a entregar tudo? Quem sabe é um pecado. Você deseja mesmo esse Jesus? Se você falar, Senhor, eu entrego. É difícil entregar tudo, a riqueza, aquilo que te faz feliz. Era difícil sim, mas se ele confiasse no Deus que estava pedindo, ele entregaria, e a unção, o poder capacitador de Deus viria sobre aquela pessoa, e ela saberia que
que o que ela deixou não foi nada perdido, porque ela ganhou o maior tesouro, ela ganhou o amor de Deus, ela ganhou a alegria, a felicidade deste Deus. Entregue o teu coração, entregue o teu tesouro, entregue o que tem te atrapalhado, em nome do Senhor Jesus. Entregue, confie nesse Deus. Ele vai te... Teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Jesus, Ele quer mudar a história, Ele quer tirar toda angústia, tudo aquilo que te entristece, todo medo, toda vergonha. Ele quer tirar da sua vida, mas Ele quer fazer isso com pessoas que estão dispostas a obedecer e assumir um compromisso de sair do seu comodismo, de sair da zona de conforto e simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor. Deixe Deus tocar na sua vida. Se você está disposta a entregar toda a riqueza, tudo aquilo que você sabe que Deus quer, nas mãos do Senhor, fique em pé aí no seu lugar. Eu quero cantar mais uma vez e quero orar com você. Agora, se você precisa de uma grande libertação, se você precisa de um milagre na tua vida, porque você está preso, ou seja, um pecado, ou uma rebeldia, ou qualquer situação que você sabe que está te atrapalhando, eu quero que você venha aqui na frente e se coloque aqui, que eu quero que você receba uma oração especial e um milagre na tua vida. Se você tem sofrido de depressão, de angústia e quer agora ser curado, Deus também vai te curar. Vem aqui na frente. Se você tiver que entregar algo, entregue no altar do Senhor, que Ele recebe em nome do Senhor Jesus. Esteja disposto.